Olá, pessoal. Olá, galera do sexto ano. Bem-vindo a todos vocês que estão iniciando aí com a gente, a vocês que vieram do quinto ano do próprio colégio, a vocês que vieram de outras escolas. Bem-vindo para todos vocês. Nós estamos iniciando esse ano de 2021. A gente vai começar com as nossas atividades aí, chamada de híbrida, né? Que a gente, uma parte está no colégio, outra parte vai estar assistindo por vídeo. É muito bom receber vocês, a gente formar aí uma equipe juntos. E hoje a gente vai fazer o seguinte: na nossa primeira aula, a gente vai estar aí compartilhando para vocês tudo que é conteúdo que vocês vão estudar nesse ano de 2021. Meu nome é Daniel Neves, professor de Geografia, e vou estar acompanhando vocês aí durante esse ano, ok? Então, todos os nossos conteúdos serão apresentados hoje, a gente vai dar uma pequena introdução e vai estar começando nossas atividades, nossos trabalhos, ok? Então, vamos juntos, espero que dê tudo certo, espero que tudo corra bem e vamos lá para o nosso conteúdo. Vou compartilhar aqui a tela. Dentro desses conteúdos a gente vai estar mostrando o que o livro traz para a gente, né? Que o livro é o que nos dá a base do conteúdo que é do nosso ano letivo. Então vamos lá no livro. Vamos lá. Então, nosso módulo 1, ele traz aí, que é a nossa conteúdo inicial, a questão da Terra, a forma e seus movimentos, né? A gente vai estar falando primeiro de toda essa trajetória da Terra, o que é a Terra, como ela se formou, quais são os movimentos que estão relacionados a ela, e depois vai dar prosseguimento a outros detalhes. Por que da Terra? Vamos iniciar com uma pequena introdução em relação à nossa matéria. Nossa matéria é geografia. E a geografia, a palavra geografia, ela significa estudo da Terra, né? Ou seja, está estudando o planeta. E se aprofundando um pouquinho mais, a gente vai ver que o que é estudar essa Terra? É para entender essa relação que tem de dois pontos importantes dentro da geografia, que um lado é a natureza, os elementos naturais aí que a gente chama de natureza, né, que é vegetação, o solo, o ar, que a gente chama de atmosfera, a água, todos esses elementos da natureza, e do outro lado a sociedade, feita pelos seres humanos, aqueles que são chamados de seres racionais. Então, a relação entre esses dois vai construir alguns espaços ou depender dos estudos para entender como a melhor forma de vida que tem, né? Então, para uma sociedade viver bem, ela precisa entender aquilo que tem dentro ou o que está relacionado ao planeta, né? A atmosfera é importante para a sociedade, as águas, né? Seja ela água doce, seja ela água salgada, o solo, né, que é formado aí pela decomposição das rochas. Então, todos esses elementos que, de alguma forma, completam aí, formam, compõem aí a natureza e tem a ver com a vida do homem, né, a vida do ser humano, a vida da sociedade, existe uma relação. Ou do ser humano influenciando na natureza, ou da natureza influenciando na sociedade, e essa troca é o que a gente estuda. A junção dessa relação, né? Entender essa relação entre natureza e sociedade é o objetivo da geografia. Então, por isso que na geografia a gente vai estar estudando uma série de coisas. A gente começou aí falando em relação à Terra, que é o nosso planeta, né? O globo terrestre, qual o seu formato, quais são os seus movimentos, e vamos falar de outras partes que estão relacionadas aí, de tudo que nós falarmos, vamos estar relacionando aí essa ideia de homem e natureza, sociedade e natureza, ok? Então vamos voltar lá para o livro, que é o nosso conteúdo que vai nos dar base durante esse ano. Então vamos falar aí do formato, né? O formato da Terra, ele se aproxima de uma esfera, né? A gente chama de bola, diz que ele é redondo, ele se aproxima aí de uma esfera. Por isso é chamado de, ele é
tido como que tem o formato esférico, né? O formato de fato dele é um geóide, mas para a gente se aproximar da nossa realidade, de uma figura que a gente conhece, a gente chama de esfera, né? Então ele tem um formato esférico. A gente vai estar falando também em relação aos seus movimentos, né? Os movimentos que a Terra faz, apesar dela fazer vários movimentos, a gente vai estudar dois movimentos da Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Na página 328, na página 329, a gente tem a representação desses movimentos, né? Aqui vai estar mostrando a questão da rotação, que é o movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, e na página 329 vai estar falando da translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E nesse movimento de translação, né, vai influenciar aí a questão das estações do ano, assim como a rotação vai influenciar na alternância aí de dias e noites. A gente alterna entre dia, a parte que está clara, e noite, a parte que está escura, por causa do movimento de rotação. E a gente altera as estações do ano por causa do movimento de translação, que é a Terra rodando em torno do Sol. Outras coisas que a gente que nós vamos estudar é em relação à origem da Terra. A origem da Terra, a Terra, ela tem, conta-se a ciência, que a Terra surgiu a partir tudo que está no universo, não só a Terra, mas tudo que está no universo, a partir de uma grande explosão, que é chamada de Big Bang. Existia estava reunido ali tudo que existe no mundo, só reunido numa determinada área, e, de repente, toda essa matéria que estava ali reunida, ela passou por um processo de explosão, que se chama de Big Bang, e aí espalhou, né, todo o material que existe hoje em todo o universo. Isso é o que a ciência fala. Mas como está no livro aí que a gente está lendo, Mitos sobre a Origem da Terra, além de ter, inicialmente, falando da origem da Terra, mas também trata da questão aí como mitos sobre a origem da Terra. Então, significa que a gente não tem só uma ideia de como a Terra surgiu. Ela não surgiu só pela história do início do universo com o Big Bang, mas existem crenças, existem mitos, existem outras pequenas outras teorias que talvez não se espalhou tanto como essa do Big Bang, e a mais aceita pelos cientistas é do Big Bang. E a gente vai estar falando um pouco, estudando sobre isso, de acordo com os cientistas. E a gente vai estar vendo também as formas de representação da Terra, tá? Isso no módulo 1. Ele está tratando ali diferentes maneiras de representar a Terra. Entre essas diferentes maneiras, a gente vai estar apresentando algumas aqui, com uma imagem. Ok? Quais são as formas de representar a Terra? Vamos aqui compartilhar. Vou sair dessa tela. Vamos lá, voltamos aqui. Então, quais são as formas diferentes que a gente tem de representar a Terra? Representar a superfície do nosso planeta. Entre as formas que a gente tem, a gente já explicou no início que o formato da Terra é que se aproxima de uma esfera. Então, a gente tem aí a proximidade de uma esfera, que alguns cientistas vão chamar de que o formato exato da Terra é um geóide, mas a gente sabe que ela se aproxima de uma esfera, que é um formato que a gente é mais conhecido nosso. E dentro desse formato, o que seria uma esfera, é o globo terrestre. A principal representação da Terra, ou a que mais se aproxima da sua realidade, é a do globo terrestre, essa representação do globo terrestre. E mostra aqui em azul os oceanos, e mostra aqui nessas outras cores os continentes, como esse verde aqui que é a África, esse amarelo aqui é a Ásia, em cima aqui do verde, essa parte amarela junto com a Ásia, tem a Europa, e aqui embaixo, esse aqui
Está apresentando aqui a Austrália, que faz parte do continente Oceania, e a gente tem aqui a América, né? Lá em cima, Canadá, Estados Unidos e México, passa pela América Central e vem aqui pela América do Sul, que é onde nós estamos, né? Onde a gente faz parte, nessa área onde a gente mora, onde a gente vive, né? No caso é a América do Sul, Brasil, e aqui embaixo, essa porçãozinha aqui, deixa eu ver se dá para ver direito, essa porção aqui, ó. Aqui fica o Brasil. Então, na América do Sul, nessa área aqui, que é a nossa, onde fica o nosso país, ok? Então, essa é uma forma de representação da Terra que se aproxima mais da realidade, ok? Do formato dela, né? Esse é o globo terrestre. E a gente tem outras formas. Vou mostrar aqui com uma imagem também. E vamos passar quais são as formas de representar a Terra que o livro traz. Uma dessas formas é o que a gente viu ali agora, o globo terrestre, né? Representando aqui a América e o Brasil. E a outra forma de representar a Terra também é o planisfério, né? Que é você representar numa área plana a figura esférica. Então, quando você tira uma figura que é esférica, né, como se fosse uma bola, e você tenta passar para o plano, quando você passa para o plano, você criou ali, no caso dos mapas, no caso do que a gente estuda em geografia, que está dentro de cartografia, isso é chamado de planisfério, ok? É uma representação plana de uma área esférica, ok? Para isso, envolve algumas técnicas de cartografia que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E outra forma de representar a Terra é uma imagem de satélite, né? No caso dessa imagem de satélite, está representando alguma região que passou por um processo de mudança, onde aqui, ó, estava toda coberta por vegetação, e nessa outra imagem, né, isso aqui é no ano de 1984, essa aqui no ano de 2016, onde já houve alterações. Ó, foram construídos mais caminhos, algumas ruas, foram feitas algumas construções, derrubado algumas árvores, talvez para plantio, talvez para construção de casa, mas houve uma alteração. Então o espaço mudou e eles usam aí a imagem de satélite para representar uma área, uma região. E a outra forma que o livro também traz e fala, vou aumentar aqui um pouquinho a imagem, que você possa ver melhor. A outra é chamada de imagem aérea. Aqui é a região do Maracanã, Maracanãzinho. Aqui é o local onde passam os trens da Supervia. E essa é uma representação de uma imagem aérea, ok? Então, vamos lá. Dentro do nosso estudo, a gente viu as representações e vimos também a questão do formato da Terra, ok? Deixa eu voltar aqui a minha tela. E vimos os formatos da Terra. A gente vai ter, depois disso aqui, isso aqui é só o início, né, é o primeiro módulo, a gente vai estar vendo outros assuntos também. Vamos ver quais são os assuntos. No módulo 2, a gente vai estar vendo aí sobre relevo, as águas e as paisagens da Terra. O relevo, ele trata aí a questão das formas que estão na superfície terrestre. Quais são as formas que tem? A Terra não é totalmente igual, né? Ela não é toda reta, nem é toda elevada, ela tem umas partes que está elevada, uma parte que está mais baixa, outra parte está mais reta, mais plana, e toda essa diferença de uma área para outra, ela mostra aí as formas que tem a superfície da Terra. Essas formas da superfície da Terra a gente chama de relevo. E quais são as formas de relevos que a gente tem? Planalto, planície, depressão e montanhas. Essas 4 formas de relevo é que a gente vai estar estudando aí. E depois vai estar falando das águas, né? A questão da água doce, a questão da água salgada, a questão das paisagens terrestres. Vamos estar falando depois de clima, né? Aí aqui no
ao lado, tem o capítulo 4, vai estar falando de clima, vegetação e paisagens da Terra. E clima, a gente vai estar estudando sobre a atmosfera, mostrando a diferença aí entre tempo e clima. Quando é que a gente diz que o tempo está bom, o tempo está ruim? Quando é que a gente diz que o clima é bom ou o clima não, é aquele que não te agrada, que não é legal? Então, vamos estar falando sobre esses detalhes. Paisagens, a gente vê que fala no capítulo 3, no capítulo 4, e vai falar mais para frente também. Deixa eu mudar aqui para a gente seguir. Então, aqui no capítulo 5 também vai estar falando sobre paisagem, né? E, então, a gente vai pontuar aqui isso agora. Então, ó, os lugares e as paisagens. Lugares, existem diferentes lugares que foram construídos por trajetórias diferentes. Ou por causa da história, né, o tempo que começou a ser ocupado, ou por causa de algumas tecnologias, alguns conhecimentos que foram avançados mais em um lugar do que no outro, e em outros casos simplesmente por causa da diferença de cultura. Então, esses lugares foram construídos de maneira ou trajetória diferente ou por influências diferentes. Então, vamos analisar esses diferentes lugares no mundo. E em relação a paisagens, né, a paisagem é tudo aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, principalmente com os nossos olhos. Lembrando que não é só os olhos, mas quando você chega num determinado lugar, por exemplo, de uma floresta, não é só o que você vê que te traz a ideia de que aquilo ali é uma floresta, mas tem a sua audição, seu olfato, né? Você percebe um cheiro diferente, você percebe barulho, por exemplo, da cachoeira, dos pássaros cantando. Então, quando você cria a ideia de uma paisagem, tudo isso faz parte do que você está entendendo como paisagem. Então, a paisagem é aquilo que você consegue perceber através dos seus sentidos, principalmente do sentido da visão. Você observa, olha e vê. Então, paisagem vai por esse lado. No capítulo 6, a gente vai estar falando sobre sociedade, natureza e as paisagens. Aí tratando da relação da natureza com a sociedade. Essa relação que vai fazendo mudar. A paisagem natural ela vai se alterando por causa da relação que ela tem com a sociedade. Então a sociedade chega num determinado lugar e ela vai modificando aquele lugar, transformando aquele lugar, e aquele lugar logo, logo se torna um lugar diferente do que já foi. Essa trajetória formada por essa relação, encontro da sociedade com a natureza, a gente também vai estar analisando, ok? No capítulo 4, que é nosso último capítulo, lembrando que cada capítulo aí representa uma fase que a gente vai estar estudando esse ano, a gente vai estar vendo sobre as atividades econômicas e os recursos naturais que têm disponível e que servem aí para essa atividade econômica, a sociedade, natureza e as questões ambientais, tratando aí tanto dos problemas ambientais quanto da proteção ao meio ambiente, ok? Então, esse vai ser a nossa trajetória de estudo. Deixa eu deixar de compartilhar aqui. Vamos lá. Então, e de atividade que a gente vai estar fazendo é responder as questões que estão relacionadas a segunda página do livro, que está aqui na página 327, né? E eu vou passar ela para vocês através da folhinha. Vocês vão receber uma folhinha onde vai estar lá para você escrever sobre com observação na imagem. Né? A gente viu algumas imagens e aqui no livro também, para quem já tem o livro, tá vendo? Tem uma imagem e você vai estar falando qual é o formato da Terra, né? É o formato que se aproxima de quê? Qual o formato mais aproximado? A Terra tem qual forma? Dentro que você viu das imagens e aquilo que a gente estudou. Esse formato, ele parece mais com o quê? Né? Tem algum objeto que você convive no dia a dia que parece com esse formato da Terra? E a outra coisa é você falar sobre, na sua opinião, como o nosso planeta surgiu no universo, ok? Isso tem a ver com isso aí você vai falar de acordo com o que você entende. A gente explicou um pouco aqui no livro, você também pode fazer uma pesquisa no livro, ok? Ou na internet, ok? Como o nosso planeta surgiu.
Você entende que é pela teoria do Big Bang ou você entende que é de outra forma? Aí você vai passar para a folha e enviar para a gente, ok? Então, obrigado, está feita aí a nossa primeira aula. Até a aula da semana que vem. Um abraço para todos.